Mundo Assombrado pelos Demônios, de Carl Sagan. Capítulo 9. Terapia. É um erro capital teorizar antes de ter os dados. Insensivelmente, começa-se a distorcer os fatos para adaptá-los às teorias, em vez de fazer com que as teorias se adaptem aos fatos. Sherlock Holmes, em A Scandal in Bohemia, de Conan Doyle. As lembranças verdadeiras pareciam fantasmas, enquanto as lembranças falsas eram tão convincentes que substituíam a realidade. Gabriel Garcia Marques, 12 Contos Peregrinos. John Mack é um psiquiatra da Universidade Harvard que conheço há muitos anos. Há alguma verdade nessas histórias de UFOs? Ele me perguntou há muito tempo. Nada significativo, respondi. A não ser, é claro, do ponto de vista psiquiátrico. Ele examinou a questão, entrevistou vítimas de rapto e se converteu. Agora toma os relatos dos sequestrados ao pé da letra. Por quê? Não estava em busca disso, afirma. Nada na minha formação me preparou para essa história de rapto por alienígenas. Mas ela é totalmente convincente por causa da intensidade emocional dessas experiências. Em seu livro Abductions, Mack propõe de forma clara a doutrina muito perigosa de que a força ou a intensidade com que se sente alguma coisa é uma indicação para sabermos se é verdade. Posso atestar pessoalmente a intensidade emocional das vítimas. Mas as emoções fortes não são um componente rotineiro de nossos sonhos? Às vezes não acordamos completamente aterrorizados? O próprio Mack, autor de um livro sobre pesadelos, não conhece a intensidade emocional das alucinações? Alguns dos pacientes de Mack dizem ter sofrido alucinações desde a infância. Os hipnotizadores e os psicoterapeutas que trabalham com sequestrados fizeram tentativas cuidadosas de inteirar-se a fundo do corpo de conhecimento sobre alucinações e disfunções perceptivas? Por que eles acreditam nessas testemunhas, mas não naquelas que afirmam, com uma convicção comparável, ter se encontrado com deuses, demônios, santos, anjos e duendes? E que dizer dos que escutam ordens irresistíveis de uma voz interior? Serão verdadeiras todas as histórias sentidas profundamente? Uma cientista, minha conhecida, afirma: se os alienígenas ao menos ficassem com todas as pessoas que raptam, o nosso mundo seria um pouco mais sadio. Mas a sua opinião é demasiado severa. Não me parece ser uma questão de sanidade. É outra coisa. O psicólogo canadense Nicholas Panos e seus colegas concluíram que não há patologias óbvias naqueles que dizem ter sido raptados por alienígenas. Entretanto, é mais provável que as experiências intensas com UFOs aconteçam com indivíduos que são dados a crenças esotéricas em geral e a crenças alienígenas em particular, e que interpretam experiências imaginativas e sensoriais inusitadas em termos da hipótese extraterrestre. Entre os que acreditam em UFOs, aqueles que têm propensões mais fortes para a produção de fantasias são os que apresentam maior probabilidade de criar essas experiências. Além disso, constatou-se ser provável que essas experiências sejam geradas e interpretadas como eventos reais, e não como produtos da imaginação, quando estão associados com ambientes sensoriais restritos. Por exemplo, as experiências que ocorrem à noite e que estão associadas com o sono. O que uma inteligência mais crítica poderia reconhecer como alucinação ou sonho, uma inteligência mais crédula interpreta como um vislumbre de uma realidade externa impalpável, mais profunda. Algumas histórias de rapto por alienígenas podem muito bem ser lembranças disfarçadas de estupro e abuso sexual na infância, sendo o pai, o padrasto, o irmão ou o namorado da mãe representado como extraterrestre. Certamente é mais confortador acreditar que um alienígena abusou de nós do que saber que o abuso foi cometido por alguém que amamos e em quem confiamos. Os terapeutas que tomam as histórias de rapto por alienígenas ao pé da letra negam essa hipótese, dizendo que saberiam se os seus pacientes tivessem sofrido abuso sexual.
Algumas estimativas de pesquisas de opinião chegam a indicar que 1 em 4 norte-americanas e 1 em 6 norte-americanos sofreram abuso sexual na infância, embora esses dados sejam provavelmente demasiado elevados. Seria espantoso que um número significativo dos pacientes que procuraram terapeutas especializados nesses sequestros não tivesse sofrido esse tipo de abuso, talvez até em proporção maior do que na população em geral. Tanto os terapeutas de abuso sexual como os terapeutas de rapto por alienígenas passam meses, às vezes anos, encorajando os seus pacientes a se lembrar de abusos. Seus métodos são semelhantes e os objetivos de certo modo iguais: recuperar lembranças dolorosas, frequentemente de muito tempo atrás. Nos dois casos, o terapeuta acredita que o paciente esteja sofrendo com um trauma resultante de um acontecimento tão terrível que tem de ser reprimido. Acho extraordinário que os terapeutas de rapto por alienígenas encontrem tão poucos casos de abuso sexual e vice-versa. Por razões muito compreensíveis, aqueles que de fato sofreram abuso sexual na infância ou cometeram incesto são sensíveis a qualquer coisa que pareça minimizar ou negar a sua experiência. Estão com raiva e têm todo o direito de estar. Nos Estados Unidos, pelo menos 1 em 10 mulheres foi estuprada, quase 2/3 antes dos 18 anos. E essa é a categoria de estupro menos provável de ser notificada. 1/5 parte dessas meninas foi estuprada pelos pais. Foram traídas. Quero ser bastante claro sobre esse ponto. Há muitos casos reais de ataques sexuais cometidos pelos pais ou por aqueles que desempenham o papel de pais. Evidências físicas convincentes, fotos, por exemplo, diários, gonorreia ou clamídia na criança, têm vindo à luz em alguns casos. O abuso sexual de crianças tem sido apresentado como uma provável causa significativa de problemas sociais. Segundo um dos levantamentos, 85% de todos os presidiários violentos sofreram abuso na infância. 2/3 de todas as mães adolescentes foram estupradas ou sofreram abuso sexual na infância ou na adolescência. As vítimas de estupro são 10 vezes mais propensas a ter vício da bebida ou das drogas do que as outras mulheres. O problema é real e grave. Entretanto, a maioria desses casos trágicos e incontestáveis de abuso sexual na infância é continuamente lembrada na idade adulta. Não há lembranças ocultas a serem recuperadas. Embora sejam mais notificados hoje em dia do que no passado, parece realmente haver um aumento significativo nos casos de abuso infantil registrado a cada ano pelos hospitais e pelos agentes de lei, chegando nos Estados Unidos a 10 vezes mais, 1,7 milhão de casos, no período entre 1967 e 1985. O álcool e as outras drogas, bem como os problemas econômicos, são apontados como as razões para os adultos serem atualmente mais propensos a abusar das crianças do que no passado. Talvez a crescente publicidade dada a casos contemporâneos de abuso infantil estimule os adultos a lembrar e focalizar o abuso que sofreram no passado. Há um século, Sigmund Freud introduziu o conceito de repressão, o fato de esquecermos certos acontecimentos para evitar a intensa dor psíquica, como um mecanismo de luta essencial para a saúde mental. Parecia se manifestar especialmente em pacientes com diagnóstico de histeria, cujos sintomas incluíam alucinações e paralisia. A princípio, Freud acreditava que por trás de cada caso de histeria havia uma lembrança reprimida de abuso sexual na infância, mas acabou mudando a sua explicação para afirmar que a história é causada por fantasias, nem todas desagradáveis, de ter sofrido abuso sexual quando criança. O peso da culpa foi transferido do pai ou da mãe para a criança. Um debate semelhante se alastra hoje em dia. A razão para Freud ter mudado de ideia ainda está em discussão. As explicações vão desde ele ter provocado escândalo entre seus colegas vienenses do sexo masculino de meia-idade, até ter levado a sério as histórias dos histéricos. São muito questionáveis os casos em que a lembrança vem à tona de repente, especialmente com a ajuda de um psicoterapeuta ou hipnotizador, e em que as primeiras recordações têm uma qualidade fantasmagórica ou onírica. Muitas dessas afirmações de abuso sexual parecem ser inventadas. O psicólogo Ulrich Neisser, da Universidade de Emory, afirma: existem abusos infantis e existem lembranças reprimidas. Mas há também lembranças falsas e inventadas, e elas não são de modo algum raras. As lembranças errôneas são a regra e não a exceção. Acontecem todo dia.
Ocorrem até em casos em que o sujeito está absolutamente confiante, mesmo quando a lembrança é aparentemente uma luminosidade inesquecível, uma dessas fotografias metafóricas mentais. Sua ocorrência é ainda mais provável nos casos em que a sugestão é uma possibilidade expressiva, em que as lembranças podem ser modeladas e remodeladas para satisfazer as fortes exigências interpessoais de uma sessão de terapia. Enquanto a lembrança foi reconfigurada dessa maneira, é muito difícil mudar. Esses princípios gerais não nos ajudam a determinar com certeza onde está a verdade em cada caso ou afirmação individual. Mas, em média, num grande número dessas afirmações, é bem evidente no que devemos apostar. As lembranças errôneas e a reelaboração retrospectiva fazem parte da natureza humana, estão associados ao nosso território e sempre acontecem. Os sobreviventes dos campos de extermínio nazistas fornecem a demonstração mais clara possível de que até os abusos mais monstruosos podem ser continuamente mantidos na memória humana. Na verdade, o problema de muitos sobreviventes do Holocausto tem sido criar uma distância emocional entre si mesmos e os campos de extermínio. Esquecer. Mas se, em algum outro mundo de maldade indizível, fossem obrigados a viver na Alemanha nazista, vamos dizer, numa próspera nação pós-Hitler com a sua ideologia intacta, exceto que teria mudado de ideia sobre o antissemitismo, imagine-se o ônus psicológico para eles. Nesse caso, talvez fossem capazes de esquecer, porque recordar tornaria insuportáveis as suas vidas no presente. Se existe a possibilidade de repressão e subsequente recordação de lembranças horríveis, isso requer talvez duas condições. 1. Que o abuso tenha realmente acontecido. 2. Que a vítima tenha sido obrigada a fingir por longo tempo que ele jamais ocorreu. O psicólogo social Richard Ofshe, da Universidade da Califórnia, explica: quando solicitados a explicar como as lembranças lhes voltaram à mente, os pacientes dizem reunir fragmentos de imagens, ideias, sentimentos e sensações, e com esse material formar histórias longínquamente coerentes. Quando esse assim chamado trabalho de recordação se estende por meses, os sentimentos se tornam imagens vagas, as imagens se tornam figuras, e as figuras se tornam pessoas conhecidas. Um desconforto vago em certas partes do corpo é reinterpretado como estupro na infância. As sensações físicas originais, às vezes intensificadas pela hipnose, são então rotuladas como lembranças corporais. Não existe mecanismo concebível que torne os músculos do corpo capazes de armazenar memórias. Se esses métodos não conseguem persuadir o paciente, o terapeuta pode lançar mão de práticas ainda mais opressivas. Alguns pacientes são convocados a participar de grupos de sobreviventes em que se emprega a pressão dos colegas, em que se requer dos pacientes solidariedade politicamente correta, levando-os a se afirmar como membros de uma subcultura de sobreviventes. Uma declaração cautelosa da Associação Psiquiátrica Norte-Americana de 1993 aceita a possibilidade de que alguns de nós esqueçam o abuso na infância como uma forma de lidar com o problema, mas alerta: não se sabe distinguir, com absoluta precisão, as lembranças baseadas em acontecimentos verdadeiros daqueles derivados de outras fontes. O interrogatório repetido pode levar os indivíduos a relatar lembranças de eventos que nunca ocorreram. Dentre os adultos que afirmaram ter lembrado de abuso sexual, não se conhece a proporção dos que realmente sofreram abuso. Se o psiquiatra tem uma forte convicção prévia de que os abusos sexuais ou outros fatores são ou não a causa dos problemas do paciente, isso provavelmente interfere no diagnóstico e no tratamento adequados. Por um lado, descartar insensivelmente as acusações de abusos sexuais horripilantes pode ser uma cruel injustiça. Por outro, mexer com as lembranças das pessoas, incutir histórias falsas de abuso infantil, destroçar famílias intactas e até mandar pais inocentes para a prisão também é uma cruel injustiça. O ceticismo é essencial em ambos os lados. Escolher o caminho entre esses dois extremos pode ser muito difícil. As primeiras edições do influente livro de Ellen Bass e Lauren Davis, The Courage to Heal, A Guide for Women Survivors of Child Sexual Abuse, fornecem conselhos esclarecedores aos terapeutas. Acredite na sobrevivente. Você deve acreditar que sua cliente sofreu abuso sexual, mesmo que ela própria tenha dúvidas. A cliente precisa que você se mantenha firme em sua convicção de que ela sofreu abuso. Partilhar a dúvida da cliente seria compartilhar a crença de um suicida de que o suicídio é a melhor saída.
Se uma cliente não tem certeza de que sofreu abusos, mas acha que poderia ter sofrido, faça o seu trabalho como se ela tivesse sofrido. Até agora, dentre as centenas de mulheres com quem falamos e as outras centenas de que ouvimos falar, nenhuma suspeitou que tivesse sofrido abusos, examinou a questão e concluiu que nada havia ocorrido. Mas Kenneth V. Lanning, agente especial de supervisão na Unidade de Pesquisa e Instrução de Ciências Comportamentais da Academia do FBI em Quantico, Virgínia, um conceituado especialista em vitimização sexual de crianças, se pergunta: não estamos compensando séculos de negação quando aceitamos cegamente qualquer alegação de abuso infantil, por mais absurdos ou improvável que seja? Não me interessa saber se é verdade, replica um terapeuta da Califórnia, segundo The Washington Post. O que realmente aconteceu é irrelevante para mim. Nós todos vivemos uma ilusão. A existência de algumas acusações falsas de abuso sexual na infância, especialmente as criadas com a ajuda de uma figura de autoridade, tem, a meu ver, importância para a questão do rapto por alienígenas. Se algumas pessoas podem ser induzidas, com grande paixão e convicção, a ter lembranças falsas de abusos cometidos pelos próprios pais, outras não poderiam ser induzidas, com paixão e convicção comparáveis, a ter lembranças falsas de abusos cometidos por alienígenas? Quanto mais examino as denúncias de rapto por alienígenas, mais semelhantes elas me parecem com os relatos de lembranças recuperadas de abuso sexual na infância. E há uma terceira categoria de denúncias afins, as lembranças reprimidas de cultos e rituais satânicos, em que se diz que a tortura sexual, a coprofilia, o infanticídio e o canibalismo são as atrações principais. Num levantamento de 2.700 membros da Associação Psicológica Norte-Americana, 12% responderam que tinham tratado casos de abusos de rituais satânicos, enquanto 30% mencionaram casos de abusos cometidos em nome da religião. Atualmente, cerca de 10.000 casos são notificados por ano nos Estados Unidos, um número significativo daqueles que apregoam o perigo de um satanismo desenfreado na América do Norte, inclusive os agentes de lei que organizam seminários sobre o assunto, são fundamentalistas cristãos. Suas seitas requerem explicitamente um diabo literal interferindo no cotidiano da vida humana. A conexão é traçada claramente num ditado: sem Satã não há Deus. Aparentemente, há um problema de credulidade policial disseminada a respeito dessa questão. Eis alguns trechos da análise do especialista Lanning do FBI sobre o crime ritualístico, oculto e satânico, baseado em uma experiência amarga e publicado no número de outubro de 1989 do periódico profissional The Police Chief. Quase todas as discussões sobre satanismo e bruxaria são interpretadas à luz das crenças religiosas do público. É a fé, e não a lógica e a razão, que governa as crenças religiosas da maioria das pessoas. O resultado é que alguns agentes da lei, normalmente céticos, aceitam as informações disseminadas nessas conferências sem avaliá-las criticamente, sem questionar as fontes. Para algumas pessoas, o satanismo é qualquer sistema de crença religiosa diferente do seu. Lanning fornece então uma longa lista de sistemas de crença que ele pessoalmente ouviu serem descritos como satanismo nessas conferências. Incluiu o catolicismo romano, as igrejas ortodoxas, o islamismo, o budismo, o hinduísmo, o mormonismo, o rock and roll, a canalização, a astrologia e as crenças da nova era em geral. Não temos aí uma pista de como a caça às bruxas e o pogrom tiveram início? Dentro do sistema de crença religiosa pessoal de um agente da lei, ele continua, o cristianismo pode ser bom e o satanismo mau. Segundo a Constituição, entretanto, os dois são neutros. Esse é um conceito importante, mas de difícil aceitação para muitos agentes da lei. Eles não são pagos para defender os 10 mandamentos, mas o Código Penal. O fato é que o número de crimes e abusos infantis cometidos por fanáticos em nome de Deus, Jesus e Maomé é muito maior do que os cometidos em nome de Satã. Muitas pessoas não gostam dessa afirmação, mas poucas conseguem questioná-la. Muitos do que alegam abusos satânicos descrevem rituais orgiásticos grotescos em que bebês são assassinados e devorados. Alguns grupos vilipendiados têm sido alvo desse tipo de acusação por parte de seus detratores ao longo de toda a história europeia, como aconteceu com os conspiradores de Catilina, em Roma, o Líbelo de Sangue, contra os judeus na Páscoa judaica e os templários quando estavam sendo desmantelados na França no século XIV. Ironicamente,
Denúncias de orgias incestuosas, infanticidas e canibalescas estavam entre as informações usadas pelas autoridades romanas para perseguir os primeiros cristãos. Afinal de contas, o próprio Jesus é citado como tendo dito em João, capítulo 6, versículo 53. Na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Embora o próximo versículo deixe claro que Jesus está falando de comer a sua própria carne e beber o seu próprio sangue, críticos pouco compreensivos poderiam ter interpretado a expressão grega filho do homem como criança ou bebê. Tertuliano e outros padres primitivos da igreja se defendiam contra essas acusações grotescas da melhor maneira possível. Hoje em dia, explica-se a inexistência, nos arquivos da polícia, do registro de números correspondentes de bebês e criancinhas desaparecidos através da ideia de que em todo o mundo bebezinhos estão sendo criados para esse fim. O que certamente lembra as declarações das vítimas de rapto de que os experimentos reprodutivos alienígenas/humanos são generalizados. Lembrando também o paradigma de rapto por alienígena, disse que o abuso do culto satânico passa-se de geração a geração em certas famílias. Ao que me é dado saber, como no paradigma de rapto por alienígenas, jamais foi apresentada uma evidência física perante um tribunal de justiça para fundamentar tais declarações. Sua força emocional é, porém, evidente. A simples possibilidade de que essas coisas estejam se passando nos desperta, a nós, mamíferos, para a ação. Quando damos crédito aos rituais satânicos, também elevamos o status social daqueles que nos avisaram do suposto perigo. Considerem-se estes 5 casos. Primeiro, Mira Obase, uma professora de Louisiana, estava possuída por demônios. Era o que ela e suas irmãs passaram a acreditar depois de uma consulta a um praticante de voodoo. Por isso, partiram rumo a Dallas, abandonaram os 5 filhos e as irmãs então arrancaram os olhos da senhorita Obase. No julgamento, ela defendeu as irmãs. Estavam tentando ajudá-la, disse. Mas o voodoo não é culto ao diabo. É um cruzamento entre o catolicismo e a religião nativista africano-haitiana. Segundo, os pais matam a filha de pancadas porque ela não queria abraçar a sua forma de cristianismo. Terceiro, um molestador de crianças justifica seus atos lendo a Bíblia para suas vítimas. Quarto, o globo ocular de um menino de 14 anos é arrancado de sua cabeça numa cerimônia de exorcismo. Seu agressor não é satanista, mas um ministro fundamentalista protestante envolvido em pesquisas religiosas. Quinto, uma mulher acha que seu filho de 12 anos está possuído pelo diabo. Depois de uma relação incestuosa com o menino, ela o decapita. Mas não há conteúdo de ritual satânico na possessão. O segundo e o terceiro caso pertencem aos arquivos do FBI. Os 2 últimos provêm de um estudo de 1994, realizado pela doutora Gail Goodman, psicóloga da Universidade da Califórnia, em Davis, e seus colegas para o Centro Nacional de Abuso e Abandono Infantil. Eles examinaram mais de 12.000 denúncias de abuso sexual envolvendo cultos de rituais satânicos e não conseguiram encontrar um único que resistisse a um exame criterioso. Os terapeutas relatavam abusos nesses casos, baseando-se apenas nas revelações do paciente via hipnoterapia, por exemplo, ou no medo de símbolos satânicos. Em certos casos, o diagnóstico foi feito com base no comportamento comum a muitas crianças. Somente em alguns deles é que se mencionou evidência física, em geral, cicatrizes. Mas na maioria das vezes, as cicatrizes eram muito tênues ou nem sequer existiam. Mesmo quando existiam, não ficou determinado se as próprias vítimas não as teriam causado. Isso é também muito semelhante aos casos de rapto por alienígenas, conforme descrito mais adiante. George K. Ganaway, professor de psiquiatria na Universidade de Emory, propõe que a causa comum mais provável de lembranças ligadas a cultos pode vir a ser um engano mútuo entre o paciente e o terapeuta. Um dos casos mais espinhosos de memória recuperada de abusos cometidos em rituais satânicos foi narrado por Lawrence Wright num livro extraordinário, Remembering Satan. Diz respeito a Paul Ingram, um homem que pode ter deixado que os outros arruinassem sua vida por ser demasiado crédulo, demasiado sugestionável, demasiado inexperiente em ceticismo. Em 1988,
Ingram era o principal dirigente do Partido Republicano em Olympia, Washington, além de ser o principal agente civil no departamento do xerife local, bem conceituado, muito religioso e responsável por alertar as crianças sobre os perigos das drogas nas reuniões da escola. Sobreveio então o pesadelo, quando uma de suas filhas, depois de uma sessão altamente emocional num retiro religioso fundamentalista, dirigiu contra ele a primeira de muitas acusações, cada uma mais terrível que a outra, de que Ingram a teria atacado sexualmente, engravidado, torturado, iniciado em ritos satânicos, de que ele a teria oferecido a outros agentes do xerife, de que ele esquartejava e comia bebês. Isso vinha acontecendo desde a sua infância, afirmou ela, quase até o dia em que começou a se lembrar de tudo. Ingram não via razão para sua filha mentir, embora ele próprio não se recordasse de nada. Mas os investigadores da polícia, um psicoterapeuta e seu ministro na Igreja da Água Viva, todos lhe explicaram que os infratores sexuais com frequência reprimem as lembranças de seus crimes. Estranhamente imparcial, mas ansioso por cooperar, Ingram tentou recordar. Depois de um psicólogo empregar uma técnica hipnótica de olhos fechados para induzir o transe, Ingram começou a visualizar algo semelhante ao que os policiais estavam descrevendo. O que lhe vinha à mente não pareciam recordações reais, mas algo que lembrava fragmentos de imagens no meio de uma neblina. Toda vez que produzia uma lembrança, de conteúdo cada vez mais odioso, ele era estimulado e reforçado. Seu pastor lhe assegurou que Deus só permitiria que lembranças genuínas aflorassem nos seus devaneios. Cara, é quase como se eu estivesse inventando, disse Ingram. Só que não estou. Ele sugeriu que um demônio seria o responsável por tudo. Sobre o mesmo tipo de influências, com os boatos da igreja fazendo circular os últimos horrores confessados por Ingram, e sob a pressão da polícia, os seus outros filhos e a sua mulher também começaram a se lembrar. Muitos cidadãos ilustres foram acusados de participar nos ritos orgiásticos. Os agentes da lei de outros lugares da América do Norte começaram a prestar atenção. Era apenas a ponta do iceberg, diziam alguns. Convidado pela acusação, Richard Offshee, de Berkeley, realizou um experimento de controle. Foi um sopro de ar fresco. Sugerindo a Ingram que ele teria forçado o filho e a filha a cometerem incesto, e pedindo-lhe que usasse a técnica de recuperação de memória que tinha aprendido, o psicólogo fez com que essa lembrança fosse imediatamente evocada. Não foi necessário pressão, nem intimidação. Bastaram a sugestão e a técnica. Mas os supostos participantes, que tinham se lembrado de tantas outras coisas, negaram que o incesto tivesse acontecido. Confrontando com essa evidência, Ingram negou veementemente que estivesse inventando coisas ou sendo influenciado por outros. Sua lembrança desse incidente era tão clara e real quanto todas as outras recordações. Uma das filhas descreveu cicatrizes terríveis em seu corpo causadas por tortura e abortos forçados, mas quando ela finalmente passou por um exame médico, não havia cicatrizes correspondentes à vista. A acusação não processou Ingram por abusos satânicos. Ingram contratou um advogado que nunca atuara num caso penal. A conselho de seu pastor, ele nem sequer leu o relatório de Offshee. Isso só o confundiria, foi o que lhe disseram. Ele se confessou culpado de 6 acusações de estupro e acabou sendo mandado para a prisão. Na cadeia, enquanto esperava a sentença, longe das filhas, dos colegas da polícia e do seu pastor, Ingram reconsiderou. Pediu que se retirasse a confissão de culpado. Suas lembranças tinham sido obtidas sob coerção. Não soubera distinguir as lembranças reais de uma espécie de fantasia. Seu pedido foi negado. Está cumprindo uma sentença de 20 anos. Se essa história não tivesse acontecido no século XX, mas no século XVI, talvez toda a família tivesse sido queimada na fogueira, junto com uma boa fração dos cidadãos influentes de Olympia, Washington. A existência de um relatório bastante cético do FBI sobre o tema geral de abusos satânicos, Kenneth V. Lanning, Guia do Investigador para Alegações de Abuso Infantil em Rituais, janeiro de 1992, é amplamente ignorada por aqueles que acreditam. Da mesma forma, um estudo de 1994, realizado pelo Departamento Britânico de Saúde sobre as denúncias de abusos satânicos, conclui-se que, dos 84 supostos casos, nenhum único resistiu ao exame. Qual é então a causa de todo esse furor? O estudo explica.
A campanha cristã evangélica contra os novos movimentos religiosos tem sido uma influência poderosa que estimula a identificação do abuso satânico. Importância igual, se não maior, para a divulgação da ideia de abuso satânico na Grã-Bretanha tem os especialistas norte-americanos e britânicos. Podem ter pouca ou nenhuma qualificação como profissionais, mas atribuem suas habilidades à experiência de casos. Entretanto, aqueles convictos de que os cultos ao diabo representam um perigo sério para nossa sociedade tendem a ser impacientes com os céticos. Considerem essa análise de Corydon Haymond, Ph.D., ex-presidente da Sociedade Norte-Americana de Hipnose Clínica. A minha sugestão é que essas pessoas, os céticos, são 1. Ingênuas e têm experiência clínica limitada, ou 2. Têm o mesmo tipo de noções ingênuas que as pessoas possuem sobre o Holocausto, ou são esses racionalizadores e céticos que duvidam de tudo, ou 3. São eles próprios adeptos de cultos, e posso assegurar que há pessoas que estão nessa posição. Há médicos, profissionais da saúde mental, que participam dos cultos, que estão criando cultos que influenciam várias gerações. Acho que a pesquisa é bem clara. Temos 3 estudos. Um encontrou 25%, o outro encontrou 20% de pacientes externos múltiplos, desordens de múltipla personalidade, que parecem ser vítimas de abusos de cultos, e ainda outro, sobre uma unidade especializada de pacientes internos, encontrou 50%. Em algumas de suas declarações, ele parece acreditar que a CIA realizou experiências nazistas satânicas de controle mental em dezenas de milhares de cidadãos norte-americanos sem o seu conhecimento. O motivo principal, acredita Haymond, é criar uma ordem satânica que governará o mundo. Em todas as 3 classes de memórias recuperadas, há especialistas em raptos por alienígenas, especialistas em cultos satânicos e especialistas em reavivar lembranças reprimidas de abuso sexual na infância. Como é comum na prática da saúde mental, os pacientes escolhem um terapeuta, ou são recomendados a um, cuja especialidade parece relevante à sua queixa. Em todas as 3 classes, os terapeutas ajudam a suscitar imagens de eventos que se alega terem ocorrido há muito tempo, em alguns casos, décadas atrás. Em todas as 3 classes, ficam profundamente sensibilizados pela angústia sem dúvida genuína de seus pacientes. Em todas as 3 classes, sabe-se que pelo menos alguns terapeutas fazem perguntas capciosas, que são virtualmente ordens dadas por figuras de autoridade a pacientes sugestionáveis insistindo para que se lembrem. Quase escrevi, confessem. Em todas as 3 classes, os profissionais sentem a necessidade de defender a sua prática contra os colegas mais céticos. Em todas as 3 classes, a hipnose iatrogênica é eliminada sumariamente. Em todas as 3 classes, a maioria dos que denunciam abusos são mulheres. E em todas as 3 classes, com as exceções já mencionadas, inexiste a evidência física. Por isso, é difícil não se perguntar se os raptos por alienígenas não fariam parte de um quadro mais amplo. O que poderia ser esse quadro mais amplo? Fiz essa pergunta ao Dr. Fred Frankel, professor de psiquiatria na Escola de Medicina de Harvard, chefe de psiquiatria do Hospital Beth Israel, em Boston, e renomado especialista em hipnose. Sua resposta: se os raptos por alienígenas fazem parte de um quadro mais amplo, qual é na realidade esse quadro mais amplo? Receio me precipitar em terreno que os anjos têm medo de pisar. Mas todos os fatores que você delineia preenchem o que foi descrito na virada do século como histeria. O termo, lamentavelmente, passou a ser usado de forma tão ilimitada que nossos contemporâneos, em sua duvidosa sabedoria, não só o abandonaram, como perderam de vista os fenômenos que ele representava. Altos níveis de sugestionabilidade, capacidade imaginativa, sensibilidade a dicas e expectativas e o elemento de contágio. Um grande número de clínicos praticantes parece reconhecer muito pouco de tudo isso. Frankel observa que, em paralelo exato com o ato de fazer as pessoas regredir para que supostamente recuperem lembranças esquecidas de vidas passadas, os terapeutas podem com igual facilidade fazê-las progredir sob hipnose, para que venham a se lembrar de seus futuros. Isso provoca a mesma intensidade emotiva da regressão ou da hipnose que Mack emprega com os sequestrados por extraterrestres. Essas pessoas não têm a intenção de enganar o terapeuta. Elas enganam a si próprias, diz Frankel. Não conseguem distinguir as suas fantasias das suas experiências. Se não conseguimos lidar com a vida,
Se estamos sobrecarregados de culpa por não ter desenvolvido nossas potencialidades, não acolheríamos de bom grado a opinião profissional de um terapeuta com diploma na parede, de que a falha não é nossa, de que nada temos a ver com o problema, de que satanistas, estupradores ou alienígenas são os responsáveis? Não estaríamos dispostos a pagar um bom dinheiro por essa confirmação renovada? E não resistiríamos a céticos sabichões que nos dizem que é tudo invenção de nossas cabeças ou que as histórias foram implantadas pelos próprios terapeutas que nos tornaram mais felizes a respeito de nós mesmos? Qual foi o aprendizado de método científico e investigação cética, de estatística ou até da falhabilidade humana que esses terapeutas receberam? A psicanálise não é uma profissão muito autocrítica, mas pelo menos muitos de seus profissionais têm títulos de mestre. A maioria dos currículos médicos compreende contato significativo com métodos e resultados científicos. Mas muitos dos que tratam dos casos de abuso parecem ter, na melhor das hipóteses, conhecimento casual da ciência. É mais provável, numa proporção de aproximadamente 2:1, que os provedores de saúde mental na América do Norte sejam assistentes sociais do que médicos, psiquiatras ou psicólogos. A maioria desses terapeutas afirma que sua responsabilidade não é questionar, ser cético ou levantar dúvidas, mas dar apoio aos seus pacientes. O que quer que seja apresentado, por mais bizarro que pareça, é aceito. Às vezes, as sugestões dadas pelos terapeutas não são absolutamente sutis. Eis um relatório que não é atípico, tirado do boletim da Fundação da Síndrome da Falsa Memória. Meu ex-terapeuta declarou que ainda acredita que minha mãe é satanista e que meu pai me molestou. Foi o sistema de crenças enganoso de meu terapeuta, junto com as técnicas que envolvem sugestão e persuasão, que me levou a acreditar que as mentiras eram lembranças. Quando duvidei da realidade das lembranças, ele insistiu que eram verdadeiras. Não apenas insistiu que eram verdadeiras, ele me informou que, se eu quisesse melhorar, deveria não só aceitá-las como reais, mas também me lembrar de todas elas. Num caso ocorrido em 1991, no condado de Allegheny, Pensilvânia, uma adolescente, Nicole Althaus, estimulada por um professor e um assistente social, acusou o pai de tê-la violentado, o que resultou na prisão do pai. Nicole também relatou ter dado à luz 3 filhos que os parentes haviam matado, ter sido estuprada num restaurante cheio de gente e que sua avó voava pelos arredores montado numa vassoura. No ano seguinte, Nicole retirou suas queixas e todas as suas acusações contra o pai foram impronunciadas. Nicole e seus pais instauraram uma ação civil contra o terapeuta e a clínica psiquiátrica aos quais Nicole foram encaminhada pouco depois de começar a fazer suas acusações. O júri chegou à conclusão de que o médico e a clínica haviam sido negligentes e concedeu quase $250 mil a Nicole e a seus pais. O número de casos desse tipo tem aumentado cada vez mais. A competição por pacientes e o óbvio interesse financeiro dos terapeutas em terapias prolongadas não diminuíram a probabilidade de contrariarem os pacientes, manifestando um pouco de ceticismo a respeito de suas histórias? Até que ponto eles têm consciência do dilema de um paciente ingênuo que entra no consultório de um profissional e ouve que a sua insônia ou obesidade é causada, em ordem crescente de estranheza, por abusos dos pais, rituais satânicos ou rapto por alienígenas totalmente esquecidos? Embora haja restrições éticas e de outra natureza, é preciso que haja uma espécie de experimento de controle, talvez o mesmo paciente enviado a especialistas em todos os 3 campos. Algum deles diz: não, o seu problema não é causado por abuso infantil esquecido, ou ritual satânico esquecido, ou rapto por alienígena esquecido, conforme for apropriado? Quantos deles dizem: haverá uma explicação muito mais prosaica? Em vez disso, Mack chega ao ponto de dizer a um de seus pacientes, num tom de admiração que infunde segurança, que está seguindo a trilha de um herói. Um grupo de sequestrados, cada um com a sua experiência isolada, mas semelhante, escreve: vários de nós tinham finalmente reunido bastante coragem para apresentar nossas experiências a conselheiros profissionais, mas só para vê-los evitar nervosamente o assunto, erguer uma sobrancelha em silêncio ou interpretar o ocorrido como sonho ou alucinação consciente, assegurando-nos que essas coisas acontecem às pessoas, mas não se preocupe, a sua saúde mental é basicamente boa. Ótimo, não somos loucos, mas se levamos nossas experiências a sério, podemos ficar loucos. Com enorme alívio,
Eles encontraram um terapeuta compreensivo que não só aceitou as histórias ao pé da letra, como sabia muitas outras histórias de corpos alienígenas e acobertamento de UFOs em altos níveis do governo. Um típico terapeuta de UFO encontra pacientes de 3 maneiras. Eles lhe escrevem cartas, enviadas a um endereço fornecido na lombada de seus livros. Eles lhes são recomendados por outros terapeutas, principalmente por aqueles que também são especialistas em raptos por alienígenas. Ou eles o procuram depois de uma palestra. Eu me pergunto se algum paciente bate a sua porta ignorando totalmente os relatos populares de sequestro e os métodos e opiniões do terapeuta. Antes de trocar qualquer palavra, eles já sabem muita coisa um do outro. Outro terapeuta ilustre dá a seus pacientes os seus próprios artigos sobre os raptos por alienígenas, para ajudá-los a se lembrar de suas experiências. E fica satisfeito quando o que eles finalmente recordam sob hipnose é semelhante ao que está escrito nos artigos dele. A semelhança dos casos é uma das principais razões para ele acreditar que os raptos realmente ocorreram. Um importante especialista em UFO comenta: quando o hipnotizador não tem um conhecimento adequado do assunto, do rapto por alienígenas, a verdadeira natureza do sequestro talvez nunca seja revelada. Não é possível discernir nessa observação quanto o paciente pode ser guiado sem que o terapeuta tenha consciência de estar guiando? Às vezes, ao adormecer, temos a sensação de estar caindo de uma altura e nossos membros se movem por si. O reflexo do sobressalto, assim é chamado. Talvez seja um resíduo dos tempos em que nossos antepassados dormiam nas árvores. Mas por que deveríamos imaginar que nossa capacidade de recordar uma palavra maravilhosa é melhor do que a de saber quando estamos de fato com os pés no chão? Por que deveríamos supor que, do imenso tesouro de memórias armazenados em nossas cabeças, nenhuma poderia ter sido implantada depois do acontecimento, pela maneira como uma pergunta é formulada quando nos encontramos no estado de espírito sugestionável, pelo prazer de contar ou escutar uma boa história, pela confusão com alguma coisa que certa vez lemos ou ouvimos por acaso?